Naquela época eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final do Eudô Menezes. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso. Sou médico, sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo nada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Eu falei em fevereiro de 1991, não sei se o senhor assistiu ao pronunciamento, uma hora inteira em cadeia nacional, e disse coisas extremamente duras. Eu fui o primeiro presidente de partido político que teve coragem de pedir a sua excelência, o presidente Collor, que renunciasse naquela ocasião, pela desgraça a que ele estava lançando a ação. Em que? A que ele estava lançando. O senhor votou nele no segundo turno? Não, eu não dei meu voto, por favor. Por favor, não acredito nesses senhores que estão. Então, veja bem, naquela ocasião eu falei uma hora inteira. O senhor anulou o voto? Anulei com tranquilidade, mas por que não? A Constituição me permite. Se eu não acredito em A, B, C e D, por que eu tenho que votar em algum deles? Por que eu tenho que dizer... Em branco? Não, em branco eu sei que há processos de fraude, todo mundo sabe disso. Isso é notório no país. E o voto em branco permite que aqui, no meio do trajeto, alguém põe, eu anulo o voto, por que não? É a maneira mais clara, mais categórica, mais peremptória de eu dizer que não acredito naquilo. Aparentemente, o senhor não acredita só de A, B, C, o senhor não acredita em ninguém de A a Z, pelo que o senhor está dizendo. Depende de quem se apresenta. Aí, não, Só o senhor. Então, podia inverter essa pergunta. Só um instantinho para o senhor, por favor. Não, pode é, nessa linha. Senhor Clóvis, um minutinho. Eu não vejo no cenário que aí está. Se eu visse, eu não me teria candidatado. Perceba o senhor uma coisa. Eu não gosto do processo. Senão pertenceria a ele tranquilo, estaria a palavra que os senhores usam. Processo, exatamente o que é processo? É essa imundícia em que se transformou o quadro político brasileiro. É essa situação de vergonha que cada brasileiro tem quando chega no exterior. Eu estou falando de quem pode ir ao exterior, porque pobre não sai nem do bairro onde mora, não consegue nem pagar a passagem. Essa situação de mentira que é lançada nas telas da televisão, nos jornais todos os dias. E vou dar exemplos para os senhores, vamos falar de coisas concretas. Previdência, que é uma farsa. A maioria das coisas que são apresentadas, quando se diz que existem 2 para 1, isso é mentira. Misturam-se os homens da cidade com os homens do campo. A relação na cidade é quase 4 para 1. A relação no campo é meio para 1. Quando se junta isto tudo, e os senhores são jornalistas, sabem da verdade, cria-se o 2 para 1. Então há 2 indivíduos para isso é mentira. O que ocorre é que arrecada-se muito pouco no campo. E como se arrecada muito pouco no campo, a cidade paga pelo campo. Então tem-se a impressão que a Previdência está falida. Ela tem, aliás, um saldo de US$1 bilhão. O que se quer é privatizar tudo para que grupos espúrios, né, tomem conta e aí o Estado fica endividado, como aconteceu no Chile. O Estado fica endividado e os grupos têm um grande negócio. Então, eu deixo de deixar bem claro. Quando você disse o processo, eu quero dizer o seguinte, eu não gosto dessa maneira como um candidato a presidente se curva. Para ser eleito, ele se curva. Ele não acredita na força dele. E ele faz composições, ele procura um vice, ele procura um... Para quê? Para que ele dê, eu não faço isso. Eu sou exatamente o mesmo. Meu candidato a vice-presidente é o Almirante. Almirante Roberto Gomes Silva. Homem que não vai me trazer voto, é nada disso. Apenas ele foi um homem que no governo Figueiredo lutou pela nacionalização. Lutou contra a desnacionalização das nossas jazidas. Ele lutou contra esse processo de sangria, né, do qual nós somos vítimas, exportando minério in natura. Ele lutou contra isso. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pois não. Do que o senhor gosta nesse processo todo? O senhor já falou de muita coisa que o senhor não gosta. Por isso eu entrei. Tudo bem, mas deve ter alguma coisinha que o senhor não vai destruir tudo para montar tudo não, sozinho. Não, mas eu acabei de falar para o senhor, me perguntou, não sei o nome dos senhores, sobre o Congresso, e eu disse que eu não acredito. Deixa eu me definir bem. Vamos falar do Congresso. 503, né? 503. Eu nunca disse, veja o senhor, que um indivíduo A ou B é um partido. Nunca disse isso. O que eu vejo é o seguinte, existe um modo de comportamento que se tornou a regra do processo. Esse modo é hipocrisia. O cidadão não tem coragem de dizer a verdade. Ele tem medo de perder voto aqui, perder voto acolá, ele faz aliança. O senhor inclui os deputados do PRONA também, doutor Enéas? Se acontece com eles? Olha, eu não sei lhe responder. Eu tenho um deputado no PRONA federal, dona Regina Gordini. E foi o único deputado que veio para o PRONA. E se o senhor disser que ela fez aliança, eu quero crer que não. Tá? Eu quero crer que até hoje ela tem sido de uma lealdade extrema e, muito embora
facilmente pudesse estar em outro partido, agora mesmo disseram que ela tem 2% das intenções de voto, saiu no Jornal do Rio de Janeiro, ela se manteve leal a mim. Sem ela, eu não teria entrado com uma ação de inconstitucionalidade, e o senhor conhece, pela Constituição, eu só poderia entrar com essa ação se tivesse um representante. Então, quando o senhor falou agora em aliança, eu creio que ela não fez nenhuma aliança. Não vi, não tenho nenhuma informação sobre uma aliança. Nessa linha de raciocínio, eu queria que o senhor ouvisse primeiro a pergunta do jornalista José Paulo Cuco. Volta. O senhor ou o senhor? Eu. O senhor? Esse meu nome é Zé Paulo. Sim, senhor, Zé. O senhor disse que quer um Estado intervencionista. Forte, deixa eu amarrar bem. Forte, técnico intervencionista. A frase não é minha, é do professor Alain Touraine, professor de Sociologia da França. Autoritário também, professor? Peraí. Continua com o senhor, eu respondo para ele. Como quiser. Se a palavra autoritário quer dizer que exista autoridade, que ela se faça respeitada, se é este o sinônimo dentro do universo semântico seu. Se é isso que o senhor quer dizer, é. Bom, então vamos lá. O senhor quer um Estado desse jeito. Isso. O senhor já meteu aí a leia no neoliberalismo. Sem dúvida. Aqui no seu material a gente lê que o seu modelo de político é o Fidel Castro. Não disse isso. Não disse isso. Um minutinho só. Perguntaram-me quem eu admirava no exterior. Eu disse pela personalidade forte, pela coragem de enfrentar o monstro. Peraí, mas eu não disse, eu não sou socialista, deixo bem claro, eu defendo a livre iniciativa, eu defendo a economia de mercado, então eu não tenho como modelo o senhor Fidel Castro. Eu não disse isso nunca. Um defensor de uma economia de mercado não liberal, o que é? Ele me perguntou... Posso complementar? Como é que pode combinar a defesa da economia de mercado com um Estado intervencionista? Perfeito, eu digo agora. Perfeito! Tudo bem. Com clareza, para o senhor, para todos. Veja bem, primeiro que o que está diante de nós é toda uma encenação, é toda uma farsa. Vamos devagar. Primeiro que o Estado intervém sempre. Vamos ver, agora mesmo, quando foi decretado o Plano Real, esse plano, o último plano, miraculoso, que se estenderá quase certamente até as vésperas dele, quase, né? Ninguém pode afirmar, o processo é muito mutável. Mas quando ele foi decretado, Sua Excelência o Presidente da República recebeu a sua assessoria econômica e lhe apresentaram a taxa de juros com a qual o mercado iria se comportar, ditada pelo governo. O senhor acompanhou. 8,13 ou 31 foi arredondado para 8,13. Agora, hoje ou ontem, um senhor saiu no Globo ontem, 21. Por esses dias agora, saiu no Globo. Que é impossível continuar com isso. O serviço da dívida pública, o serviço dela, está em torno de 4 bilhões de dólares mensais. Diz o professor Dércio Garcia Munhoz, que não é do Prona, não é do nosso partido, que não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É uma pessoa porque eu tenho profundo respeito. É professor titular de Política Econômica e Economia Internacional em Brasília. Diz ele, não são 4, não. Estou contando só com os títulos em poder do público. Mas se levarmos em conta os títulos do Banco Central, e o Tesouro também paga esse serviço a eles, chega a 6 bilhões de dólares. Ora, meu Deus do céu, não é intervencionista. Só que é intervencionista a favor dos grandes grupos. Eu estou falando de grupos financeiros, não estou nem falando mais em empresa. A empresa, todas estão perdendo. Só as muito grandes que não perdem. As empresas médias, pequenas, todas estão perdendo. Não há estímulo nenhum em produção, nenhum. Então, quando eu digo intervencionista, eu digo isso com firmeza, querendo dizer o seguinte, vai intervir mesmo contra esse monstro cuja cabeça está lá fora, no G7, não sei qual deles. É um conjunto, o senhor sabe, harmônico que funciona ali no norte, né, da Pax Borealis. E os tentáculos estão aqui dentro, com os vendilhões da pátria aqui dentro. Então, para repetir com clareza, aceita a economia de mercado, sim, e é intervencionista, sim, não naquilo que a empresa está fazendo, é intervencionista naquilo onde pode ser, eu termino já, na taxa de juros, que será conosco, no mínimo no nível internacional, deixaremos de ser o campeão da usura mundial, com taxa de juros que ultrapassa 28, 30, vou embora, as nossas agora, segundo da tributação. Por que não? Se ao Estado cabem esses direitos de intervir, e a conversa fiada que é o mercado que faz. Acabei de mostrar agora que a equipe econômica chegou ao presidente e disse vai ser tanto. Né? Perguntou e confirmou que ia ser tanto. Ora, se o Estado pode intervir, por que não o fazer? Uma vez que taxas de juros são embutidas obrigatoriamente nos custos. Pois não. Os telespectadores estão insistindo em Claro, falar pelo senhor e eu estou aqui... Eu me desenvolveu. Pois é, nessa linha de raciocínio, o senhor Ernesto Liviano, de São Paulo, o senhor Marcos Vinhati, querem saber em resumo o seguinte, afinal, o senhor mantém ou o senhor muda o Plano Real se for eleito presidente da República do Brasil? Pelo amor de Deus. Para onde eu viro? Telespectador? Com todo respeito ao senhor e à sua pergunta,
como brasileiro, seria o ideal, né? Eu estou falando aqui no nome de todas as pessoas que nasceram nessa terra, como eu. Seria o ideal para nós que desse certo. A situação do nosso país é de trazer lágrimas aos olhos. Qualquer brasileiro sente tristeza de ver o que está acontecendo. O poder aquisitivo foi levado lá embaixo. Qualquer pessoa com o mínimo de lucidez intelectual percebe que o poder aquisitivo caiu fragorosamente desde a primeira etapa do RV, até a última etapa. Quer dizer, claro que como brasileiro eu gostaria que isso desse certo, mas é impossível dar certo. Primeiro que é impossível dar certo... Doutor Onésio, desculpe, mas que evidência o senhor tem que o poder aquisitivo caiu da URV as para cá? notas, o desafio é feito assim como eu fiz o desafio sobre voto. Quando perguntaram sobre quanto eu tenho de voto, eu convidei um senhor jornalista, o senhor Marcelo, do Jornal do Brasil, e disse: o senhor quer ir à rua comigo? O senhor quer escolher a esquina? Como é que o senhor explica, então, que nas pesquisas mais de 70% dos entrevistados apoiam o plano? E até entre os eleitores dos maiores adversários do Fernando Henrique? Fui eu quem mudou o fio. Eu estava falando de mim. Assim como eu tenho a prova hoje de que não é exatamente a realidade, que os dois, três não são exatamente a realidade, há um pouco mais, né, isso que apresentam. Assim também eu tenho certeza, o indivíduo apoia porque ele está iludido. Ele olha para a moeda, ele vê uma moeda pequenininha, que não valia nada a pouco, e ele sente, puxa, meu dinheiro está valendo. O senhor mesmo disse, não valia nada a pouco, agora vale. Mas é verdade. Então isso é positivo em si? Sem dúvida, do ponto de vista de Então máscara. o senhor já alguma coisa de positivo Mas no plano? espera aí, se é positivo enganar o público... Mas isso é enganação? É. O senhor acabou de descrever que o povo agora tem uma moeda Não, a que vale. moedinha na mão, escute, eu não vale, disse a que antes moeda não no valia. sentido do termo macroeconômico, por certo, favor. eu sei. A moedinha vale. Peraí. Antes não valia. Não valia nada. Porque Então melhorou. Espere. Mas é falso porque o que é mais importante não é aquele valor dela, nela, íncito a ela, próprio dela. É o poder de troca, é o poder aquisitivo. E ele não existe. Mas isso se mantém. Não diga isso, por favor. Doutor senhor. Enéas. Por favor, o poder aquisitivo caiu. Doutor Enéas. Eu não trouxe aqui, mas é possível provar isso. Qualquer pessoa que saia com dinheiro na mão para comprar agora e o Mas faça... é uma contradição em termos do que você está dizendo. Não, Quer dizer, antes havia um dinheiro que não valia, agora há um dinheiro que Não, vale. O eu dinheiro que quis vale é aquele que compra. Espere, devagar. O que não vale é o que não compra. Por favor, eu preciso responder para haver clareza. Aquela moeda de metal, aquilo que é simbólico, Certo. antigamente, ela não existia porque estava tudo fragmentado. Hoje, esse centavo, ele vai de... se o real é 2... Vale mais de meio dólar. Exato. Mas o que essa moeda pode comprar é menos do que os 2,750 podiam. Isso é que eu quero dizer. Entenda-me. A moeda em si, ela vale 2.750, digamos R$1, 2.750. Só que ela compra muito menos do que os 2.750 compravam. Esse Mas, doutor Enéas, o senhor acha então que a população é tola o suficiente A para... população como é natural em todo e qualquer grupamento humano, ela se deixa levar por um processo colossal de anestesia. É natural isso. Doutor Só Enéas. que isso passa. Doutor Essa Enéas. anestesia, um minutinho. Essa anestesia ocorre em todos esses movimentos. É natural isso. Essa anestesia ocorre todas as vezes que os meios de comunicação, de modo maciço, apresentam uma ideia. Isso é Doutor natural. Enéas, a dona Maria Helena Prenhorato, nossa telespectadora, quer saber quem é o ministro da Economia do senhor. Quem é que o senhor vai nomear para o Ministério da Economia? Agora, isso respeita a senhora. Na área econômica, hoje, eu tenho duas pessoas que me ajudam muito. Um é um membro do partido, do PRONA. É um professor da Escola de Guerra, Dr. Marcos Coimbra, titular de análise quantitativa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Estou me dirigindo para a tela, né? E a outra pessoa não é do PRONA. Eu citei esse, é o professor Dércio Garcia Munhoz, por que eu também tenho muito respeito. Mas eu não tenho compromisso com nenhum dos dois de dizer que um deles é o ministro. Em nenhum momento, não há esse compromisso estabelecido. No decorrer do processo, pode ocorrer de um deles dizer, não, doutor Enéas, é melhor escolhermos uma outra pessoa, eles mesmos. Isso para nós, do PRONA, não é fundamental, nós não estamos trocando cargos. Eu, por exemplo, se o senhor perguntar sobre o ministro da Saúde, tem um número enorme de médicos. Eu dei aula para mais de 20 mil médicos. É facílimo escolher alguém. Isso não é preocupação nossa. Né? Não é. Doutor Enéas, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco com nossa sequência do Roda Viva Especial, entrevistando o doutor Enéas Carneiro, que é o candidato PRONA à presidência da República. Nós voltamos já já. Com o programa Roda Viva Especial, nós estamos entrevistando hoje mais um candidato à presidência da República, doutor Enéas Carneiro, o candidato do PRONA. Você pode participar pelo telefone 252-6525. Se você preferir, o fax é o 874-3454. Enéas, eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte: o jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte: o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. Sem O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte: isso. Não, por isso não quis ser candidato a nada. Eu pretendo, quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte:
É difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios, mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista, um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado, o político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante atual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular com esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo. Como sem preparo? O por preparo favor. Só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. O conceito de preparo isso não faz limita sentido. aos sábios. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, eu me sinto muito, um minutinho, senão, deixa eu terminar a expressão, o senhor tem todo o direito de redarguir. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Só um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Bem, eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje elas servem muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um cidadão que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas. Os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. É natural. Em 89, não é essa a questão. Sim, senhor. Não sou como meus candidatos, nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa. Tão preso hoje, os mesmos diplomas que tem hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto dos senhores alguém que admita, que aprecia o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. Então, ele operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário educou seus filhos,
que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, porque eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida. Por favor, o senhor está obrigado a dizer.